Por muitos anos, a depressão foi muito estereotipada, sendo entendida apenas por um aspecto, o entristecimento, e muitas vezes até considerado uma frescura, né? Não é uma doença, isso é coisa da cabeça, vários estereótipos muito tóxicos para a gente tratar algo tão sério, né? Bom, mas hoje eu quero esclarecer e ampliar a nossa percepção de depressão, porque depressão nem sempre é caracterizada pelo entristecimento. É um sintoma muito importante, faz parte, nem toda tristeza, mas a depressão normalmente carrega também o entristecer, mas muitas vezes o primeiro sinal são outros. O entristecimento já é um sinal posterior, é um processo mais avançado. Por isso que às vezes esperar sentir tristeza para cuidar de algumas coisas é esperar demais e ver que a coisa já avançou bastante. Vamos entender essa situação hoje aqui. Para isso nós vamos passar por esses tópicos. Primeiro, depressão nem sempre é tristeza. Depois vamos para a falta de vitalidade e por último, não abra mão dos primeiros cuidados. Essa tríade de tópicos vai nos ajudar a entender e cuidar desse aspecto em você. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. Um imenso prazer te ter por aqui. Como sempre, é um momento que eu peço uma única ajuda, que é você se inscrever no canal e curtir o vídeo. É a forma que você melhor nos apoia e faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisem. Além disso, aqui na descrição tem os links para as minhas redes sociais e também onde você pode conhecer os meus livros. Então, vamos por essa frase muito definidora que já nos dá uma direção. Depressão nem sempre é tristeza. Vamos entender isso rapidamente. A tristeza, claro que é um sintoma da depressão, como eu disse na nossa introdução. Nem toda tristeza. Entristecer faz parte da condição humana. Mas sim, pode ser que uma depressão, conforme ela vai caminhando, claro, causa um entristecimento também. Mas tem outros aspectos que envolvem uma depressão. Porque se a gente pensar na palavra depressão, ela tem o sentido então de aquilo que vai perdendo vitalidade, aquilo que deprecia, aquilo que perde tamanho, perde potência. E se nós pensarmos no nosso sistema psíquico, quantas coisas dependem da nossa mente para estarem ativas, né? Então a atenção, o sono, a atenção, já disse, a atenção, o sono, a expertise, a rapidez sobre as coisas, a busca de soluções, a autoestima. Muitas coisas dependem de um bem-estar mental ativo, potente. E que então, se estamos sendo influenciados, atingidos pela depressão, todas essas funções vão diminuindo suas potências. E talvez até virar tristeza, isso demore. Talvez outras coisas vão perdendo, né? Como uma lâmpada que perde sua força, fica mais fraquinha. Não chega a apagar, mas perde força, né? Então você vai se sentindo mais cansado, vai se sentindo menos entusiasmado, vai se sentindo com o corpo pesado. São todas questões que envolvem o entendimento de que depressão é o ato dessa força aí sendo diminuída, trazendo tristeza ou não. Mas agora no nosso próximo ponto a gente vai entender qual de fato pode ser o primeiro sintoma. O que de fato nos diz que é uma depressão mesmo sem a tristeza aparecer. Então, aqui está. A falta de vitalidade. Victor, o que é a falta de vitalidade? O que isso significa? Agora a gente vai entender tudo. Vitalidade, uma palavra que quer dizer aquilo que é vital. Energia vital, aquilo que faz a vida acontecer, faz as coisas andarem. Se a gente pensar que tem uma energia que faz as coisas acontecerem, nós estamos dizendo então que se eu perco a energia que faz eu ter atitude sobre a vida, faz eu realizar os meus desejos, faz eu dar movimento aos meus planos, eu perdi vitalidade. A minha energia vital está sendo escoada para algum lugar que eu não estou percebendo. Ela não está produzindo um volume de energia vital que eu preciso. Veja, uma coisa é nós termos planos e desejos de longo prazo que a gente não está conseguindo realizar ou não tem vontade agora. Ok, isso são coisas posteriores, são coisas maiores. Mas eu estou falando da energia vital que faz o dia acontecer. Acordar, levantar, trabalhar, estudar, ter higiene pessoal, ter reflexão, se alimentar bem, beber água, as coisas básicas. E veja que até uma energia vital impedir alguém de ter higiene pessoal, de acordar, de levantar da cama, de tomar um banho,
a gente já está falando de algo grave. Vamos ser mais sutis. A vida acontece, obviamente tem dias melhores e dias piores, isso faz parte da vida, mas eu entrei num ritmo onde fazer coisas que eu gosto de fazer, que normalmente eu sempre fiz, não estão sendo possíveis, ou estão perdendo prazer. Não pode ser só uma coisa. Ah, tô cansado de ir naquele lugar fazer tal coisa. Não, enjoou do lugar, perdeu vontade, tudo bem. Mas você vai percebendo que é uma perda de energia em vários campos. Claro, algumas coisas mais, outras menos, algumas talvez até fiquem intactas, mas você vê que na média todas as lâmpadas deram uma diminuída em suas forças, em sua iluminação. Tudo deu uma quedinha, ou várias delas deram uma diminuída. Aí nós estamos falando de energia vital, uma energia que está diminuindo. Então este é o primeiro sintoma mais perceptível de uma depressão e está muito longe ainda de virar entristecimento, tá? E às vezes nós perdemos a vitalidade sobre um ponto e não é depressão ainda, não dá para caracterizar como depressão, mas se a gente não cuida desse ponto, por exemplo, não sou mais feliz no meu trabalho, não sou feliz. Ah, mas não dá para mudar, não dá, depende dele, tudo bem. Mas aquele ponto fica sem cuidado ou você não age em outros lugares para compensar um pouco do mal-estar que você está tendo ali, talvez isso perca força em outra coisa, tire força de mais uma coisa, tire força de outra coisa. E na média, assim, esse trabalho está me sugando tanto que eu estou precisando diminuir meu bem-estar em outros lugares para dar conta desse. Ou esse lugar está me sugando energias também de outros campos psíquicos. Minha vida pessoal também está ficando chata, minha relação comigo mesmo está perdendo potência, e você vê que tudo vai dando essa diminuída, essa aquietada, tá? Isso vira tristeza quando a gente começa a perder de fato coisas, né? Claro, perdeu prazer, por exemplo, mas vai perdendo de uma maneira mais ampla, mais concisa, mais importante, e a hora que a gente percebe, a gente vai entristecendo, né? A gente vai vendo que a vida não está mais fluindo. E o entristecimento também é um certo mecanismo da mente de dizer, opa, seus desejos não estão podendo acontecer. O que você gosta não está podendo ter vida, ganhar vida. O que você quer conquistar não está podendo construir percurso. A mente entristece, né? Às vezes, a pessoa ela tem inclusive a defesa, a autodefesa, né? Inconsciente, mas acontece para ela não notar essa tristeza, ela vai se ocupar. E vai se ocupar. Ah, mas não tem vitalidade nenhuma. Mas vai se ocupar de coisas chatas mesmo, vai reclamar, vai viver em outro modo, que também não é saudável, não é gostoso, mas impede que a tristeza chegue. E nem por isso não é depressão. Irritabilidade, mau humor, talvez ela não sinta triste, mas tudo isso acontecendo, né? É depressão. Então é importante nós entendermos isso para que nós possamos ficar espertos desde o início a cuidar para que isso não avance, inclusive não vire depressão, ou caso você perceba que já deve estar parecendo de fato uma coisa mais generalizada, com cara mesmo de depressão, aí talvez é hora de cuidar, é hora de agir mais profissionalmente, mais intensamente, procurar uma ajuda mais profissional. Vamos falar no nosso próximo tópico exatamente sobre os primeiros cuidados para as coisas não andarem tanto. E por isso esse tópico diz assim, não abra mão dos primeiros cuidados. Eu não estou falando que uma coisinha começa a perder vitalidade, mesmo que ainda não seja depressão, já é um lugar para se cuidar. Ah, mas eu não consigo eliminar esse incômodo de um dia para o outro, mas tudo bem. A questão não é fazer um passe de mágica e eliminar esse incômodo. A questão é perceber que ele existe. Isso já é grandioso. Ficar atento às soluções que possam surgir. Ah, mas não tem solução nenhuma por enquanto. Tudo bem. Ficar atento às soluções que possam surgir. Ficar curioso. Ficar incomodado no sentido de quero sair dessa, quero mudar esse parâmetro, quero resolver essa questão, né? E se está difícil de resolver, como que eu me protejo alimentando outras coisas? Não, meu trabalho está me sugando, não está me fazendo bem, preciso relaxar mais no final de semana, preciso ver mais amigos, preciso ter mais prazeres, preciso descansar mais. Não importa, você precisa compensar de alguma forma esse mal-estar. E se você percebe que outras áreas estão também perdendo a vitalidade de forma subsequente, bom, então isso está se expandindo. Você não está conseguindo conter. Isso vai expandir até caracterizar uma depressão, até poder vir de fato um entristecimento, tá bom? Então veja, qualquer primeiro sinal é hora de cuidar. Ah, isso vai passar, deixa pra lá?
E se não passar, né? Pode ser que aconteça algum estímulo, uma novidade, uma notícia que, opa, resolveu tudo. Pode ser, mas é contar com o acaso, né? É contar com a sorte. E isso nem sempre dá certo. Então, se manter atento, curioso e enérgico no sentido de isso não posso deixar assim, e não estamos falando de contemplar uma vida perfeita, de forma nenhuma, estamos falando de manter a vitalidade dos lugares. Manter vitalidade também é saber administrar problemas. Meu trabalho, meu estudo, minha vida pessoal não é perfeita, mas administrando os problemas eu mantenho a minha vitalidade funcionando. Isso sim é compreender uma proteção de vitalidade, até uma potencialização de vitalidade que impede essa depressão ou essa simples perda de vitalidade de se expandir até virar depressão, até virar uma depressão mais grave. Interceda, entre, não deixe isso correr automaticamente, porque senão a gente de fato perde o controle. E quanto mais controle perdermos, mais ajudas externas precisaremos e mais intensamente elas precisarão ser. Bom, pessoal, o objetivo aqui é elucidar um pouco mais que a depressão ela é ampla e ela pode estar em sinais que, seria tão fantástico a gente cuidar desde esse pequeno sinal, evitaria tantos problemas, evitaria tanto sofrimento. É importante olhar, tanto por nós quanto pelos outros. Às vezes o outro não está percebendo isso, a gente pode dar um toque, a gente pode sugerir. Às vezes o outro não quer ver, mas pelo menos você colocou aquela pulguinha atrás da orelha. Isso tudo é importante, é relevante. Atenção sobre a nossa saúde mental nunca é demais. Não é uma paranoia de ficar olhando o tempo todo, mas é de estar atento, cuidadoso e percebendo que é uma saúde como qualquer outra, né? Se a gente tem um machucado e tudo mais, a gente cuida. Mentalmente, psicologicamente, tem que ser a mesma coisa. Muito obrigado por confiar em mais essa reflexão, por sempre acompanhar aqui as minhas palavras com toda essa atenção. Te convido mais uma vez por essa super ajuda de se inscrever no canal e curtir o vídeo e convidar você para comentar a sua história, ler as histórias dos nossos colegas. Os comentários são sempre muito ricos, tem muita sabedoria sendo trocada ali. De restante, como sempre, eu desejo que você seja feliz e estamos no caminho certo. Um super beijo.